Olá, meu nome é Gustavo Moraes Martins e eu vou apresentar agora o trabalho intitulado Além do perigo sólido, a ameaça oculta dos aditivos plásticos sobre os nematóides marinhos. Bom, inicialmente nós começamos a falar sobre o plástico, que é um material sintético que começou a ser produzido no século XX, devido a uma gama de características como leveza, baixo custo e flexibilidade. E desde o ano 2024 são produzidos cerca de 413 bilhões de toneladas por ano, e grande parte desse plástico produzido chega aos ecossistemas. Além do perigo sólido pelo plástico ser um material sólido, nós também vamos ter alguns aditivos plastificantes, ou seja, substâncias químicas na sua composição. E essas substâncias químicas, elas são liberadas durante a sua degradação, devido a não possuírem uma ligação com a sua matriz. Em exemplo, nós vamos ter o dibutilftalato, que é o famoso DBP, que é um plastificante muito utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, e que atualmente já é classificado como um desregulador endócrino que está presente no ambiente. E quando a gente compara dentro dos corpos de água, nós vamos ter concentrações muito maiores no fundo do que na superfície. Associado a esse fundo, nós vamos ter o sedimento, que vai servir como casa para diversos organismos vivos, como a meiofauna, que é um grupo de animais menores do que 1 milímetro de comprimento, e dentre todos os grupos da meiofauna, nós vamos ter os nematóides, que é o filo de metazoários intersticiais mais abundantes. Dentre todos os nematóides, nós podemos selecionar Lithodytes marino, que é um nematóide marinho e estuarino muito utilizado em estudos ecotoxicológicos, tanto para testar parâmetros letais quanto subletais. Tá? Devido a ele possuir algumas características, como ciclo de vida rápido, baixa motilidade, fácil manuseio laboratorial e ampla distribuição geográfica. Bom, com isso, o objetivo do trabalho foi analisar os impactos letais e subletais do dibutilftalato sobre os parâmetros populacionais do nematóide marinho Lithodytes marina. Bom, para a preparação das concentrações, nós adquirimos o dibutilftalato, o DBP, através da Sigma Aldrich, e nós utilizamos como solvente a acetona e o sulfactante TWEN 80. Nós misturamos todos e fizemos diversas diluições seriadas para resultarmos nas seguintes concentrações. Para os testes de letalidade, 16, 32, 64, 128, 256 e 512 microgramas por ml. Para os testes de subletalidade, nós tivemos as concentrações de 0,5, 1, 2, 4, 8 e 16 microgramas por ml. Bom, para os bioensaios, os testes de letalidade e subletalidade, eles foram feitos da seguinte forma. Nós adicionamos cerca de 4,9 ml de agar mais 0,1 ml do contaminante, a depender do tratamento, em uma placa de Petri. E, para os testes de subletalidade, foram adicionados também 16 machos, 6 machos e 6 fêmeas, contabilizados estágios de vida durante o período de 15 dias. Para os testes de letalidade, foram adicionados 100 indivíduos, contabilizados os vivos e os mortos durante um período de 5 dias. Eles foram alimentados com E. coli e cada tratamento possuiu cerca de 3 réplicas. Bom, para os testes de subletalidade, nós tivemos os seguintes resultados. Nós conseguimos observar que todas as concentrações de DBP afetaram negativamente a limarina, tá? Tanto quando nós comparamos a sua população total, quanto a população de juvenis, quanto a população de adultos. Todos sofreram de forma negativa, todos diferiram significativamente do controle. Entretanto, esse efeito não foi um efeito linear, ou seja, as maiores concentrações de DBP não foram as concentrações mais deletérios. E nós também comparamos com a literatura ao observar que esse efeito foi menor quando a gente compara com rotíferos. Para os testes de letalidade, nós conseguimos observar que as concentrações de 16 e 32, que foram as menores concentrações testadas, responderam de forma igual ao controle ao não diferirem significativamente, enquanto as concentrações de 128 e 256 foram as mais deletérias para os organismos vivos, tendo em vista que foram capazes de matar mais de 50% da população. Com isso, nós conseguimos afirmar que litoditos apresentam uma sensibilidade moderada, principalmente quando a gente compara com outros invertebrados, como crustáceos, por exemplo. Bom, para concluir, nós concluímos que a limarina demonstrou tolerância moderada frente ao DBP, ao dibutilftalato, que concentrações ambientalmente relevantes afetam de forma negativa a limarina, e ressaltamos a necessidade de avaliação ambiental em relação ao risco ambiental e regulamentação desses aditivos.